desenvolvedor experiente ou iniciante no mundo da programação, uma coisa é certa: os testes unitários são indispensáveis para a escrita de softwares de alta qualidade e confiáveis. Os testes atuam como uma barreira protetora, permitindo que a gente detecte problemas e bugs antes mesmo que eles sejam espalhados por todo o nosso sistema. Além disso, os testes fornecem uma documentação viva do comportamento de cada componente da nossa aplicação, o que facilita a manutenção e a colaboração dos desenvolvedores e até mesmo a melhoria da arquitetura do nosso código. Então, bora aprender como escrever os nossos primeiros testes unitários para as nossas aplicações Node.js. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fê e no vídeo de hoje a gente vai aprender a configurar o Jest nas nossas aplicações e fazer a escrita dos nossos primeiros testes unitários nas nossas aplicações Node.js. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do repositório no GitHub com o template inicial do projeto que a gente vai usar aqui hoje para vocês conseguirem acompanhar a escrita dos nossos testes unitários. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então, a aplicação que a gente vai usar para escrever nossos testes unitários hoje é uma aplicação bem simples, feita com Node.js, e eu usei o Fastify para criar o servidor dessa aplicação. Inclusive, tem uma live aqui no canal onde a gente criou essa aplicação, eu vou deixar o link aqui no card para quem quiser assistir depois. Mas essa aplicação só possui um endpoint. Esse endpoint recebe as seguintes informações: o e-mail do usuário, o primeiro nome e o segundo nome. E através dessas informações a gente monta um templatezinho de e-mail e usa a nossa fila de e-mails para disparar um e-mail para esse cliente. Então, a gente pega aqui a fila, adiciona mais um disparo a essa fila e depois a fila é processada e usa o serviço de e-mail para enviar esse e-mail. Então, aqui na fila, se a gente for ver, a fila basicamente pega tudo que tem na fila e usa o e-mail service para fazer o envio. Mas o que a gente vai testar aqui hoje é se o nosso controller está funcionando da forma adequada. O que seria funcionar da forma adequada? Bom, nosso controller precisa extrair as informações do body, montar o template, adicionar o e-mail à fila e retornar para o nosso usuário um código 200, caso não tenha ocorrido nenhum erro, e um código 500, caso tenha ocorrido algum erro no momento de adicionar o e-mail à fila. Então é isso que a gente vai testar aqui hoje. E o framework de testes que a gente vai usar aqui hoje é o Jest. O Jest é um framework de testes bem popular na comunidade JavaScript. Ele é usado tanto no front-end quanto no back-end para escrever nossos testes unitários. E é ele que a gente vai usar aqui hoje. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar o Jest na nossa aplicação. Mas antes de configurar, a gente precisa instalar o Jest. Então aqui no terminal, dentro do VS Code, vamos rodar o comando para instalar o Jest. Então npm install --save dev jest. Então a gente vai instalar o Jest apenas como uma dependência de desenvolvimento, porque não é uma biblioteca que a gente precisa no nosso bundle final para produção, por exemplo. A gente não vai precisar do Jest incluído no nosso build. Então a gente instala ele apenas como uma dependência de desenvolvimento, porque a gente utiliza os testes unitários, no momento do desenvolvimento, no momento de rodar nossas pipelines de CI e CD para conferir se está tudo certo, mas o código final que vai para a produção não precisa incluir o Jest. Agora que ele já finalizou a instalação, a gente vai ter que configurar o Jest na nossa aplicação. Então não basta apenas instalar, a gente tem que fazer uma configuração básica. Se a gente voltar aqui na documentação do Jest, a gente vai ver que ele nos indica, criar um arquivo de configuração com o nome jest.config, e aí a extensão pode ser a que a gente preferir. E a partir do momento que a gente criar esse arquivo jest.config, ele já vai ser detectado automaticamente pelo Jest no momento que a gente for fazer a execução. E aí dentro desse nosso arquivo a gente vai colocar um objeto com algumas configurações. Então eu vou voltar lá no nosso VS Code e aqui na raiz do meu projeto eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de jest.config.js. No caso, como eu criei como um arquivo JS, eu vou ter que exportar o objeto. Mas caso você tenha criado como um arquivo JSON, que também é uma das opções que o Jest nos dá aqui na documentação, a gente não precisa fazer um module.export, por exemplo. A gente pode declarar direto, as chaves aqui com o JSON sem precisar fazer modules.export. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No nosso caso, a gente vai ter que fazer module.exports igual, e aí o objeto com configurações.
Caso fosse um arquivo JSON, a gente não precisaria disso, a gente só abriria aqui o objeto e começaria a declarar as chaves aqui dentro. Então, dentro do nosso objeto de configuração, a gente vai ter que colocar duas configurações. A primeira delas é indicar qual é o ambiente em que os testes estão executando. Aqui no nosso caso, vai ser no ambiente do Node, então a gente está usando o Node para executar o nosso JavaScript. Então aqui a gente vai colocar test environment, Node. E a segunda configuração que a gente precisa fazer é colocar os matchers para encontrar os nossos arquivos de teste. Como assim? A gente vai ter que colocar um pattern, né, que os nossos arquivos de teste vão seguir na hora de serem nomeados, para que quando o Jest for executar, ele consiga detectar todos os arquivos de teste que foram criados na nossa aplicação, para conseguir executar todos esses arquivos. Então aqui a gente vai colocar test match, e aqui eu vou colocar como um array, então eu vou passar um array de patterns, e aqui dentro desse array eu vou colar dois patterns que eu já tinha montado antes. Basicamente, aqui eu estou dizendo para o Jest, qualquer arquivo que tenha a extensão .js ou com JSX no final, que esteja dentro de uma pasta _testes _, ou qualquer arquivo que esteja dentro de qualquer pasta aqui, partindo do root da minha aplicação, que tenha a extensão .spec.test finalizado com JS, eu quero que ele detecte esse arquivo. Caso contrário, ele não vai detectar. Então aqui, como eu coloquei só .js, um arquivo .ts não seria reconhecido, por exemplo. Mas a gente pode criar testes unitários com TypeScript. Mas aqui, nesse caso, a minha aplicação ela não tem TypeScript configurado em nenhum dos meus arquivos. Eu criei com TypeScript, então eu não coloquei aqui nos testes matchers, porque não faz sentido. Eu não vou criar nenhum arquivo de teste com a extensão TS, porque eu não tenho TypeScript aqui configurado. Mas caso vocês quisessem, utilizar o TypeScript para escrever os testes unitários de vocês só precisam vir aqui no test match, alterar os matchers aqui para conseguir dar match com os arquivos TypeScript e então adicionar também uma configuração para fazer o transpile do TypeScript, né, durante a execução do Jest, e aí ia funcionar tudo certinho. Então agora que a gente já criou o arquivo de configuração do Jest, lá no nosso package.json, vamos criar um script para executar o Jest também. Então aqui eu vou criar um novo script que eu vou chamar de test, e basicamente o que ele vai fazer é chamar o Jest. E agora aqui no nosso terminal a gente pode colocar npm test e ele vai executar o Jest. E aqui a gente consegue ver que ele está dando um warning, deixa eu ver. O test environment eu escrevi de forma errada. Então aqui é test environment, estava faltando um N. Agora sim, vamos executar de novo, vamos ver se ele vai parar de mostrar esse warning. Pronto, não está mais mostrando o warning, mas a gente consegue ver aqui que ele disse no tests found, não encontrou nenhum teste, hesitando com o código 1. O que é o code 1, né? Para quem já programou em C, sabe que quando um programa em C termina de rodar com sucesso, ele hesitava com 0. Quando terminava com algum erro, hesita com 1. E esse aqui é o mesmo caso. Ele executou nossos testes e por não ter encontrado nenhum teste, ele hesitou a execução com o código 1, como se tivesse dado algum erro. Caso vocês queiram que ele passe, né, que ele retorne sucesso, mesmo que não tenha encontrado nenhum teste, a gente pode passar a flag pass with no tests, ou seja, passe mesmo que não tenha nenhum teste. Dessa forma, se esse código, por exemplo, fosse executar lá na nossa pipeline de CI e CD, né, quando a gente faz um novo merge no GitHub, ele executa todos os testes unitários para ver se está tudo certo, e a gente quer que ele passe, mesmo que não tenha nenhum teste, que ele não falhe a pipeline, é importante a gente colocar essa flag aqui, pass with no tests. Agora eu vou executar de novo o nosso comando de teste, e agora a gente já consegue ver que ele não mostrou mais nenhum warning, e já disse aqui que ele terminou a execução com código 0, ou seja, sucesso. E agora que a gente já configurou o Jest na nossa aplicação e já configurou o script para executar os testes, vamos criar o nosso arquivo de teste unitário. Então a gente pode criar esse arquivo de diversas formas. A gente pode, por exemplo, aqui na raiz da nossa aplicação, ou dentro da pasta source, criar uma nova pasta de testes, por exemplo, e dentro dessa pasta testes a gente fazer a divisão por cada uma das pastas que a gente tem aqui na nossa aplicação. Ou a gente pode criar os testes dentro da própria pasta onde está o teste, onde está o arquivo que a gente vai testar, por exemplo. Então aqui, como a gente vai testar o nosso controller, eu poderia vir dentro aqui da pasta controllers, criar uma nova pasta que eu vou chamar de tests, e aqui dentro criar o nosso arquivo de teste, que vai ser o email controller
.spec.js. Spec é para indicar que é um arquivo de teste unitário. Então, eu vou seguir dessa forma aqui, deixando o nosso arquivo de teste dentro de uma pasta teste, dentro da nossa pasta alvo, mas a gente poderia ter criado essa pasta de testes no root da nossa aplicação, como eu comentei, e fazer a divisão ali dentro dessa pasta de teste. Então, isso é um padrão que ainda não está bem definido na comunidade JavaScript. Eu já mexi em vários projetos de JavaScript e eu nunca vi um padrão de fato sobre onde deixar a pasta de testes unitários. Isso vai muito do time, né? Como é que o time se acordou ali, como eles preferem salvar esses arquivos de teste unitário. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Jest é que o Jest é um framework de testes unitários que nos fornece diversas funções para facilitar a escrita dos nossos testes unitários. E dentre essas funções, tem 3 que são bem famosas e que a gente vai utilizar em todos os nossos testes unitários. E são elas: o describe, o each or test e a função expect. Essas 3 funções a gente vai utilizar em todos os nossos testes unitários. E o que cada uma delas faz? Bom, com a função describe, a gente declara um bloco de testes. Então, aqui dentro dos nossos arquivos de teste, a gente tem que indicar para o Jest onde começa a declaração dos nossos blocos de teste. E a gente faz isso através da função describe. Ela reúne um conjunto de testes unitários. Já a função each or test, ela declara um único teste unitário. Então, dentro da função each or test, a gente vai declarar um caso de teste unitário. Então, aqui é para test cases e aqui é para test suites. Test suites é um conjunto de testes cases. O que seria um test suite, por exemplo? Bom, a gente vai criar uma suite de teste para o nosso controller. A gente não vai escrever só um teste unitário para esse controller, a gente vai escrever no mínimo 2. Um teste unitário para o caso de sucesso e outro teste unitário para o caso de falha, quando ele retornar algum erro. Nesse caso, a gente cria só uma suite de testes, a gente declara só um bloco describe. Porém, dentro desse meu bloco describe, eu vou ter 2 test cases, 2 cenários de teste, que eu vou declarar com o each or test. Eles são quase a mesma coisa. E por fim, a gente tem a função expect. O que essa função expect faz? Ela faz asserções acerca do resultado do nosso teste unitário. O que isso quer dizer? Bom, dentro do nosso test case, a gente vai fazer algumas ações, então a gente vai rodar a função que a gente está querendo testar, a gente vai passar parâmetros para ela, e então a gente vai ter um resultado. Essa nossa função vai nos retornar algo, essa nossa função, essa nossa classe, o que a gente estiver testando. Esse resultado a gente precisa verificar se era o resultado esperado para aquele cenário. Então, para que servem os nossos testes unitários? É para a gente pegar as nossas funções, nossas classes, nossos módulos da nossa aplicação, testar eles com entradas diferentes e ver se a partir dessas entradas ele vai me dar o retorno que eu estava esperando, o retorno que eu quero que ele faça, né? E aqui a função expect nos ajuda a validar se o resultado do nosso teste unitário é o resultado que a gente estava esperando. Então aqui é para validar resultados. Então primeiro eu vou escrever aqui um teste unitário bem simples, sem chamar o e-mail controller, só para a gente entender cada um dessas 3 funções aqui. Então, para começar a escrita, né, a declaração dos nossos testes unitários, eu vou abrir um bloco describe, e o nosso describe recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma string e o segundo parâmetro é uma função de callback. Essa função de callback é a que será chamada pelo Jest para executar esse test suite. Aqui dentro eu vou colocar o nome desse meu teste unitário como initial tests. Para que esse nome aqui serve? Ele serve para no momento que a gente for executar os nossos testes unitários, né, e a gente receber o relatório dos nossos testes unitários, a gente vê ali o nomezinho deles e consegue diferenciar através desse nomezinho qual foi o teste que falhou, né, qual é o suite de testes que está falhando, qual é o test case que está falhando, etc. E aqui dentro do nosso callback, do describe, eu vou colocar a nossa primeira função each. A função each também recebe uma string e uma função de callback. Então aqui, first unit test, eu vou dar o nome. E aqui dentro a gente vai precisar testar alguma coisa. Então, fora desse meu bloco describe, eu vou declarar uma função. Então aqui eu vou chamar sum. Essa minha função sum, soma, vai receber um argumento A e B. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar A mais B. Pronto, só isso. É uma função bem básica que a gente vai usar aqui só para entender os conceitos, né, do teste unitário.
Agora eu quero testar se essa minha função funciona. Como é que eu testo isso? Bom, eu vou passar dois números e eu vou ver se ela vai me retornar a soma desses dois números. Então aqui eu vou, por exemplo, salvar esses dois valores numa variável, vou chamar de const first argument, que eu vou chamar de set, e aqui second argument, que eu vou chamar de 1. Então, eu vou criar uma variável result. Essa variável result vai receber o retorno de sum. Vou chamar minha função soma. E aqui eu vou passar para ela o first argument e o second argument. E por fim, eu vou esperar que esse meu resultado seja igual a 8. Pronto, é isso que eu quero. Eu declarei aqui meus dois argumentos, né? Salvei eles dentro do meu teste para eu conseguir utilizar eles. E aqui eu quero que o resultado seja igual a 8. Ou poderia aqui simplesmente também só fazer first argument mais second argument, para a gente não precisar ficar alterando aquele 8 toda vez que a gente mudar aqui essas variáveis, né? A partir do momento que a gente muda as variáveis, a gente já muda o resultado esperado. E agora, se a gente executar os nossos testes unitários, a gente vai ver que ele vai executar um teste switch, que é o nosso initial testes, que dentro dele tem um test case, e ele passou com sucesso. Caso o teste fosse falhar, vou criar aqui um cenário de falha só para a gente ver como é que fica. Então aqui vou colocar de second unit test, e aqui eu vou deixar os mesmos argumentos, mas aqui em vez de esperar que o retorno seja 8, eu quero que o retorno seja 9, justamente para ele falhar esse teste unitário. Então aqui eu vou executar de novo, e a gente vai ver que ele retornou aqui, ó, um teste passou, o outro falhou, e ele já me indica aqui exatamente onde falhou, ó. Ele estava esperando o resultado 9, e recebeu o resultado 8, e ele até me indica aqui com uma setinha onde foi que ocorreu essa falha. Então, agora que a gente já entendeu aqui os conceitos básicos de um teste unitário com Jest, vamos partir para a escrita dos testes unitários do nosso e-mail controller. Galera, eu passando rapidinho para lembrar vocês de que se você tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. O like e a inscrição de vocês são muito importantes para apoiar aqui o canal e permitir que eu continue trazendo mais vídeos de programação e tecnologia de forma gratuita. Bom, dito isso, bora continuar o vídeo. Então, para começar a escrita dos testes unitários para o nosso controller, eu vou excluir esses dois testes aqui que a gente tinha criado e eu vou renomear o nosso switch de testes. Aqui eu vou chamar de email controller. Então, é o que a gente está testando. A gente está testando o nosso e-mail controller, então vai ser esse nome que eu vou dar para o meu switch de testes. Essa nossa função aqui eu vou excluir também, a gente não vai mais precisar dela. E agora vamos começar a declaração do nosso primeiro teste unitário. Então, aqui a gente pode declarar tanto com it como com o teste, como eu mencionei para vocês. Então, agora eu vou usar o teste, porque antes a gente tinha usado o it. Só para vocês verem que funciona da mesma forma. Então, a primeira coisa que eu quero testar é se o meu e-mail controller consegue enviar o e-mail corretamente e caso não retorne nenhum erro, ele retorne sucesso para o cliente. Então, aqui, vou dar o nome de should send email successfully. Então, aqui ele deve enviar o e-mail com sucesso. Então, a primeira configuração que a gente precisa fazer aqui no nosso teste unitário é o request. Então, se a gente entrar aqui de novo no nosso e-mail controller, a gente vai ver que esse nosso e-mail controller, ele exporta só uma função, a função send email, e essa função recebe um request e um reply. E essa minha função, ela pega dentro do request o body, com as informações passadas pelo cliente. Então, aqui a gente vai ter que declarar um request também. Então, aqui, const request vai ser igual a um objeto. Dentro desse objeto, eu vou colocar o body, e dentro desse body, eu vou colocar essas informações do usuário. Essas informações são informações fake, que a gente vai usar só para testar. Então, aqui eu posso passar o nome que eu quiser, o e-mail que eu quiser, o que eu quiser para fazer o meu teste unitário. Então, aqui a gente vai ter que passar um e-mail, que vai ser teste@example.com, um first name, que vai ser John, e um second name, que vai ser Rio. E agora, a gente precisa criar também esse meu reply, que é a minha função send email recebe por parâmetro. Mas se a gente for ver aqui, esse meu reply, ele é um objeto também, né? Que dentro dele tem essa função code, que minha função send email utiliza para retornar a informação para o usuário. E dentro desse code ele também chama essa função send para fazer o envio final para o usuário. Então aqui a gente vai ter que montar essa estrutura do nosso reply. Então aqui eu vou chamar de const reply
Esse meu reply também é um objeto. Dentro dele a gente tem a função code. E aqui dentro eu não vou declarar uma função de fato. Eu vou usar uma forma de declarar uma função de mock do Jest, que é com jest.fn. O que é uma função mock, né? Uma função mocada? Bom, essa função de mock, ela simula a função real, né? Ela simula um objeto real, uma função real, e serve para a gente fazer validações no nosso teste unitário. Então aqui, ao declarar uma função com jest.fn, a gente vai conseguir acessar esse code depois, essa função code, e fazer asserções sobre ela, perguntar para ela, por exemplo, se ela foi chamada, com quais parâmetros ela foi chamada. Então o Jest nos oferece essa função embutida, que é o jest.fn, para a declaração de funções de mock, né? Funções que a gente vai usar para fazer validações no nosso sistema durante o teste unitário. Então aqui, como o meu controller chama essa função code, depois eu quero verificar se ele está chamando com os parâmetros certos, se ele está passando o status code 200 ou o status code 500. E aqui quando ele chama o send, eu também quero verificar se ele está passando a string correta. Então a gente vai fazer isso através de funções mocadas. A gente vai mocar esse code, esse send, não vão ser os verdadeiros, e usando esses mocks a gente vai conseguir fazer as verificações depois. E se a gente entrar aqui na documentação do Jest, tem uma seção específica falando sobre funções mock, né, e como elas funcionam no Jest. E eu trouxe aqui só para a gente ver a definição que eles dão para os mocks. Então, funções de simulação, os mocks em inglês, permite que você teste link entre os códigos, ou seja, integração entre os códigos, apagando a implementação real de uma função, ou capturando chamadas para uma função e os parâmetros passados nessas chamadas, ou até capturar instâncias do construtor de funções quando associados com o new, e permitindo a configuração em tempo de teste desses valores de retorno. Ou seja, é exatamente o que eu estava mostrando para vocês. Os mocks permitem que a gente simule a implementação real de uma função ou de uma classe e que a gente simule o retorno dessa função ou dessa classe para se moldar no nosso cenário de teste, para que a nossa outra função, nossa outra classe que a gente está testando, se comporte de acordo com o esperado. E aqui o Jest até traz alguns exemplos de como usar, né, as funções mock no Jest. Então aqui, usando o jest.fn, que eu mostrei para vocês, e através da criação dessas funções de mock com jest.fn, a gente consegue mocar os retornos dessa função através do mock return. Então a gente consegue fazer um mock return value once, então para o meu mock retornar um valor uma vez, ou para o meu mock retornar um valor sempre, ou para o meu mock lançar uma exceção. Então a gente pode fazer mock rejected value para o meu mock lançar uma exceção. A gente pode fazer um mock resolved value para imitar como seria o retorno de uma promise, né? Então, caso a minha função que a gente está testando espere um retorno em formato de promise dessa outra função que a gente está mocando, a gente pode usar o mocked resolved value para retornar o valor em formato de promise. Ou a gente pode usar também o mock implementation. Esse mock implementation vai pegar essa minha função vazia de mock que eu criei, que só retorna um valor de acordo com o que eu defini, e colocar uma implementação de fato, colocar uma função ali dentro, para que quando o meu teste unitário chame esse mock, ele execute essa função, essa implementação que a gente colocou aqui dentro. E essa implementação pode ser uma versão mais simplificada do código real que vai ter em produção, para a gente fazer os nossos testes unitários. E aqui, então, a gente vai ter que declarar o nosso send, e esse meu send vai ser um jest.fn também. Mas, se a gente olhar aqui, primeiro o meu controller chama o code, e depois ele chama o send, como se o send estivesse dentro desse nosso code. Para fazer isso, a gente vai fazer esse nosso mock aqui do code retornar o próprio objeto, ele mesmo. Quando ele retornar o próprio objeto, aí ele vai ter acesso a essa função send aqui. Então aqui eu vou colocar um mock return this. Vai retornar a própria instância, e aí quando ele chamar esse code, por ele retornar a própria instância, ele vai ter acesso a esse send depois para fazer essa chamada, e a gente vai conseguir fazer verificações com o send também. Bom, e agora que a gente já montou as duas informações que a gente precisava, o nosso request e o nosso reply, a gente precisa chamar essa nossa função sendEmail. Então a gente tem que importar o nosso controller. Então eu vou vir aqui e vou colocar const email controller. Vai ser igual a require / email controller. Pronto. E aqui a gente vai usar esse nosso email controller
.sendEmail, passando o request e o reply. Só que a gente precisa ter atenção aqui. Esse meu controller possui a função sendEmail, que é uma função assíncrona. Então, essa função aqui não roda sincronicamente, né? Por ela fazer o uso da fila de e-mails, né? Chamar essa fila, ela é uma função assíncrona. Então, a gente tem que indicar aqui por Jest também que a gente está testando uma função assíncrona. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai vir aqui na frente da nossa função de callback, que executa esse nosso test case, e aqui a gente vai colocar async, para indicar que é uma função assíncrona. E aí, no momento de chamar esse meu e-mail controller .sendEmail, eu vou colocar um await para esperar o retorno dessa chamada aqui. Então, a gente tem que esperar esse retorno para só depois que ele retornar, eu conseguir fazer as asserções. Bom, e agora que eu chamei a nossa função e-mail controller.sendEmail, a gente precisa fazer as asserções com o expect para verificar se as coisas que a gente estava esperando aconteceram. O que a gente está esperando? Bom, a gente está esperando que a nossa fila, nossa mail query, seja chamada e tenha adicionado esse novo e-mail que é para ser disparado e que o meu controller retorne o status code 200. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente precisa também mocar essa nossa fila aqui, nosso mail query. A gente não quer que no nosso teste unitário ele chame a fila verdadeira. Senão, a cada vez que o teste unitário executar, se ele chamar a fila verdadeira, ele vai ficar adicionando esses e-mails de teste na minha fila real, na minha fila de produção. Então, aqui eu não quero que ele chame a minha fila verdadeira. Eu quero que ele use um mock, uma função mockada, né, dessa fila. Então, a gente vai ter que declarar esse mock também. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar outra função built-in do Jest, que se chama jest.mock. Quando a gente declarou aqui o nosso reply, a gente usou o jest.fn para criar uma função vazia de mock que a gente conseguisse observar depois. Mas agora, a gente não está passando isso por parâmetro. A nossa e-mail query, ela não é passada por parâmetro para o nosso controller. Então, eu não posso fazer dessa forma aqui. Eu preciso que, no momento que o meu e-mail controller verdadeiro for importar a minha fila de e-mails verdadeira durante a execução do teste unitário, eu substituo essa fila verdadeira pela fila mocada. Então, a gente vai usar o jest.mock para isso. Então, aqui, durante a execução do meu teste, eu vou mocar essa importação aqui. Então, a gente vai copiar esse dois pontos barra query barra email query e aqui, através do jest.mock, eu vou ficar observando os imports para esse path aqui. Quando esse import acontecer, eu vou substituir por uma função de mock. E agora, a gente precisa importar a nossa email query verdadeira. Então, aqui, email query é igual a require, barra query, barra mail query. E aí, agora, a gente consegue usar essa mail query para fazer as verificações que a gente precisa. Então, aqui, depois de eu chamar a minha função sendEmail do meu controller, eu espero que a minha email query .add tenha sido chamada. Então, to have been called. Mas aqui, eu não quero só verificar se ela foi chamada, eu quero fazer verificações mais assertivas. Então, eu quero ter certeza que ela foi chamada só uma vez e que ela foi chamada com estas informações aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó, to have been called times. Então, foi chamada tantas vezes. Quantas vezes? Uma. Então, eu quero que ela tenha sido chamada só uma vez. E eu quero também que ela tenha sido chamada com o parâmetro correto. Então, to have been called with. E aqui a gente vai passar um objeto. O que ele vai passar aqui? Tem que passar essas informações. Então, aqui o to vai ser o meu test.example.com. O meu from vai ser o meu process env. Vai ser o mesmo aqui, não vou substituir, porque aqui ele está consultando o process env. Aqui eu quero que ele utilize o process env também. O subject também vai ser a assinatura confirmada, que é aquilo que ele sempre passa. E por fim o template, que é o corpo do e-mail. Então aqui a gente vai ter que declarar esse template também. Então eu vou copiar meu template, vou colar aqui e vou só fazer as substituições. Então aqui em vez de first name eu vou pegar request.body.firstname e aqui eu vou pegar request.body.lastname. Então,
Pode ser que quando vocês estejam escrevendo os testes unitários de vocês passem por esses erros de verificação de string, mas realmente o Jest tem um problema na hora de fazer as validações de strings quando as strings são declaradas aqui com o string template. Pronto, agora o nosso teste já está passando e a gente vai fazer aqui uma última verificação. Então, a gente precisa, né, saber que depois dele adicionar o e-mail na fila de e-mails, ele vai retornar para o usuário o status code 200. Então aqui eu vou colocar um expect reply.code to have been called with 200. Então eu espero que ele tenha chamado o meu reply.code passando o valor de 200. Agora eu vou executar novamente os nossos testes. E pronto, ele retornou com sucesso. Se eu trocar aqui, por exemplo, para 500, ele já vai passar a retornar um erro, porque ele está chamando com 200. Então, às vezes eu faço essa troca aqui só para validar se o meu teste realmente está testando de fato, se está funcionando. Porque aqui ele tem que falhar, porque não é para chamar com 500 e sim com 200. Então, às vezes eu troco aqui só para ter certeza que o meu teste está escrito da forma correta, para ver se ele vai falhar quando ele deveria falhar também. Galera, vocês devem ter percebido que durante todo o vídeo eu nem precisei executar os nossos testes unitários no terminal para já ver um feedback no nosso editor de textos de qual seria o resultado da execução do nosso teste. Se ele ia retornar sucesso, se ia dar algum erro, qual era a mensagem de erro que era mostrada, etc. E para isso eu estava usando a ferramenta do Wallaby.js. O Wallaby é uma ferramenta que auxilia na nossa escrita dos testes unitários, então, tanto na depuração quanto na execução dos nossos testes, que aumenta muito a nossa eficiência durante a escrita dos testes e a nossa produtividade também. E essa ferramenta é compatível não só com Jest, mas também com Vitest, com Karma, com Mocha, com Jasmine, que são outras ferramentas de escrita de testes unitários. E outras aplicações também. Então, aqui no nosso caso, a gente estava usando com Node, mas funciona também com React, com Angular, com Vue, com Svelte, vários outros. E outros editores de texto também, não só o VS Code, mas também o Visual Studio, o JetBrains e o Sublime. Então, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, o link da ferramenta para vocês saberem um pouquinho mais. E com o cenário de sucesso já feito, agora a gente pode passar para o cenário de erro, que vai ser quando a nossa fila retornar algum erro e o meu controller tiver que retornar o status code 500 para o meu usuário. Então, eu vou copiar aqui esse nosso test case e a gente vai mudar algumas coisas aqui nele. Então, eu vou colar ele aqui. O nome não pode ser igual, dois testes cases dentro do mesmo test suite não podem ter o mesmo nome. Então, aqui, ó, should return error when not send email. Pronto. E agora a gente vai fazer algumas substituições. A primeira substituição é que a gente não vai precisar aqui desse template, a gente não vai utilizar. A gente não vai fazer essa verificação aqui se o e-mail foi adicionado na fila corretamente. Por que não? Porque a gente já verificou isso aqui em cima. Aqui a gente não precisa mais verificar isso. O que eu quero verificar é se quando a minha fila estourar algum erro, ele vai retornar o status code 500. Então é isso que a gente quer verificar. Então, eu vou esperar que a minha fila tenha sido chamada uma vez, porém, eu quero que o meu reply code seja 500. E aqui, eu também quero que o meu send tenha sido chamado e com o valor de internal server error. Então, eu quero que ele retorne essa informação aqui para o meu usuário. E agora, como é que a gente vai fazer, né, ele cair aqui nesse catch, nesse cenário aqui de erro? Bom, a gente precisa fazer com que a minha fila retorne algum erro. Como é que a gente vai fazer isso? Como a nossa fila é um objeto mocado, ela não é a fila verdadeira, a gente consegue manipular o retorno dela. E é isso que a gente vai fazer. Então aqui, antes de chamar a nossa função sendEmail, eu vou configurar a minha fila para ela estourar um erro. Então aqui eu vou fazer um mailQuery.add, que é a função que esse meu sendEmail vai chamar, .mockRejectedValue. Então eu quero que ela retorne uma exceção, né? Eu quero que essa minha fila jogue uma exceção e aí o meu controller vai capturar essa exceção. E o que vai ser essa minha exceção? Bom, vai ser só um new error normal, um erro genérico do JavaScript. E aqui eu vou colocar mocking exception. Pronto. Então, quando a minha fila jogar uma exceção, eu quero que o meu e-mail controller pegue essa exceção e retorne para o meu usuário um status code 500 com a mensagem internal server error. Então aqui eu vou executar novamente os nossos testes unitários e a gente consegue ver aqui que ele está falhando. Ele está me dizendo o seguinte, ó,
que eu estava esperando que a minha fila, no minha mailQuery.add, fosse chamada só uma vez. Porém, ela foi chamada 2 vezes. E por que isso? A gente consegue ver aqui que no meu cenário de teste, logo aqui em cima, eu estou fazendo a mesma asserção. Espero que seja chamado uma vez. E aqui em cima não falhou. E aqui embaixo falhou. Por quê? Porque esse meu mock, ele é acumulativo. Então, durante todas as chamadas do meu mock, durante a execução dos meus testes, ele vai guardando essas informações. Então aqui, se eu não limpar essa informação, ele vai retornar aqui como 2, porque ele vai contar a primeira chamada do teste de cima, mais a chamada desse teste. Então essa função não foi chamada só uma vez, ela foi chamada 2 vezes. Então aqui a gente precisa limpar o meu mock. Então a gente precisa dizer para ele que a cada novo test case que irá executar, ele tem que resetar, não tem que lembrar das informações do outro test case, que é um cenário diferente. Como é que a gente faz isso? A gente vai adicionar aqui mais uma função dentro do nosso describe. A gente vai colocar aqui um before each. Essa função before each vai ser chamada antes de cada test case. E dentro desse nosso before each, eu vou fazer um jest.clear all mocks. Então, vou pedir para o jest limpar todos os mocks, limpar todas as informações, né, que ele tem dentro desses mocks para ser resetado a cada novo test case. E agora, se a gente executar os nossos testes novamente, a gente já vai ver que ele vai ter passado com sucesso todos os nossos cenários de teste. Bom, pessoal, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos de programação e tecnologia. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do repositório no GitHub com os testes unitários que a gente construiu aqui hoje e também o link da ferramenta wallaby.js que a gente usou para a execução dos nossos testes unitários. Bom, galera, obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.